Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante para explorar uma das ideias mais poéticas e profundas da ciência moderna, a teoria de Gaia. Já pararam para pensar no nosso planeta não como uma rocha inerte com vida em cima, mas como um único e gigantesco superorganismo vivo? Parece ficção científica, não é? Mas é exatamente isso que a teoria de Gaia propõe. Essa ideia revolucionária foi desenvolvida nos anos 70 pelo cientista James Lovelock e pela microbiologista Lynn Margulis. Eles olharam para a Terra e viram algo extraordinário. Viram um sistema complexo, interligado, onde a vida não é apenas uma passageira, mas sim a arquiteta do seu próprio ambiente. Gaia, nomeada em homenagem à deusa grega da Terra, sugere que a biosfera, a atmosfera, os oceanos e o solo são componentes de um sistema que se autorregula para manter as condições ideais para a vida. Pensem nisto. A temperatura da Terra, a composição da nossa atmosfera, a salinidade dos oceanos, todos estes fatores permaneceram surpreendentemente estáveis ao longo de milhões de anos, apesar de grandes eventos como impactos de asteroides ou variações na intensidade do Sol. Como é que isto é possível? Segundo a teoria de Gaia, é a própria vida que, coletivamente, ajusta o termostato global. Vamos a um exemplo clássico: o oxigênio na nossa atmosfera. Hoje, ele compõe cerca de 21% do ar que respiramos, um nível perfeito para nós. Mas, quimicamente, o oxigênio é muito reativo. Deveria ter desaparecido há muito tempo, reagindo com as rochas e minerais. Então, por que ainda está aqui? A resposta é: a vida. As plantas, as algas, as cianobactérias, através da fotossíntese, estão constantemente a bombear oxigênio para a atmosfera, mantendo este equilíbrio delicado. É como se o planeta estivesse a respirar. Outro exemplo incrível é a salinidade dos oceanos. Rios despejam sais nos mares continuamente. Com o tempo, os oceanos deveriam ter se tornado tão salgados que a maior parte da vida marinha não conseguiria sobreviver. No entanto, a salinidade manteve-se estável em cerca de 3,5% durante centenas de milhões de anos. Como? Gaia sugere que processos biológicos, como a formação de planícies de sal e recifes de coral, ajudam a remover o excesso de sal, mantendo o equilíbrio perfeito. É a vida a cuidar da sua própria casa. Quando Lovelock e Margulis apresentaram esta teoria pela primeira vez, ela foi recebida com muito ceticismo pela comunidade científica. Muitos acharam que era uma visão demasiado mística, quase espiritual, que atribuía uma espécie de consciência ou propósito ao planeta. Mas Lovelock sempre insistiu que não se tratava de propósito, mas sim de um sistema de feedback. Pensem no nosso corpo. Nós não decidimos conscientemente manter a nossa temperatura em 37 graus Celsius. É um processo automático e inconsciente. Quando temos calor, suamos para arrefecer. Quando temos frio, trememos para gerar calor. É um sistema de autorregulação. Gaia funcionaria de uma forma semelhante, mas numa escala planetária e com uma complexidade inimaginável. Um dos modelos mais famosos para explicar isto é o Mundo das Margaridas, Daisy World. Imaginem um planeta simples, orbitando uma estrela que está a aquecer lentamente. Neste planeta, só existem dois tipos de vida: margaridas brancas e margaridas pretas. As margaridas pretas absorvem mais luz solar e aquecem o ambiente à sua volta. As margaridas brancas refletem a luz solar e arrefecem o ambiente. No início, quando o planeta é frio, as margaridas pretas, que gostam de calor, prosperam. Ao espalharem-se, a sua cor escura absorve mais calor do Sol, aquecendo a superfície do planeta. Este aquecimento torna o planeta mais hospitaleiro, permitindo que mais margaridas, incluindo as brancas, comecem a crescer. À medida que o Sol continua a aquecer, o planeta pode ficar demasiado quente.
Agora, são as margaridas brancas que levam vantagem, pois a sua capacidade de refletir a luz ajuda-as a manterem-se frescas. Elas começam a dominar a paisagem. A sua cor clara reflete mais luz solar de volta para o espaço, o que tem um efeito de arrefecimento global, contrariando o aumento da temperatura do Sol. O resultado? Através desta simples interação entre as margaridas e o seu ambiente, a temperatura do planeta mantém-se surpreendentemente estável durante um longo período de tempo, mesmo com a estrela a ficar cada vez mais quente. Não há nenhuma inteligência central a dizer às margaridas o que fazer. É apenas um resultado emergente da competição e da interação entre a vida e o ambiente. O mundo das margaridas é uma metáfora poderosa de como a teoria de Gaia pode funcionar na prática, sem necessidade de invocar qualquer tipo de consciência planetária. Hoje, a teoria de Gaia, ou pelo menos a sua essência, é muito mais aceite. Termos como ciência do sistema Terra ou geofisiologia são usados para descrever este campo de estudo que vê a Terra como um sistema integrado. Percebemos que não podemos estudar o clima isoladamente da biologia ou os oceanos isoladamente da atmosfera. Está tudo conectado. As florestas tropicais não são apenas coleções de árvores, são órgãos vitais do planeta que regulam o clima e a chuva. O plâncton, nos oceanos, não são apenas criaturas microscópicas, são a base de uma bomba biológica que ajuda a sequestrar carbono da atmosfera. E esta perspectiva muda tudo, especialmente a forma como vemos o nosso próprio impacto no planeta. Se a Terra é um sistema que se autorregula, o que acontece quando uma espécie, a nossa, começa a interferir massivamente nesses mecanismos de regulação? Estamos a cortar as florestas, a poluir os oceanos, a libertar quantidades gigantescas de dióxido de carbono para a atmosfera, alterando o ciclo do carbono que demorou milhões de anos a estabilizar-se. Na perspectiva de Gaia, as alterações climáticas não são apenas um problema ambiental. É como se estivéssemos a induzir uma febre no superorganismo planetário. Gaia, enquanto sistema, tentará reequilibrar-se, mas esses mecanismos de reequilíbrio podem não ser agradáveis para nós. Lovelock, nos seus últimos anos, tornou-se bastante pessimista, alertando que o planeta sobreviveria, mas talvez sem nós, ou com uma civilização humana drasticamente reduzida. A teoria de Gaia oferece-nos um aviso, mas também uma lição de humildade e esperança. Ela lembra-nos que fazemos parte de algo muito maior, uma teia de vida incrivelmente complexa e resiliente. Não somos os donos da Terra, somos parte dela. As nossas ações têm consequências que se propagam por todo o sistema. Isso significa que temos uma responsabilidade imensa. Entender a Terra como Gaia convida-nos a agir não como conquistadores, mas como cuidadores. A nossa própria sobrevivência pode depender da nossa capacidade de compreendermos estes sistemas complexos e de aprendermos a viver em harmonia com eles em vez de contra eles. Então, da próxima vez que caminharem num bosque, sentirem a brisa do mar ou simplesmente respirarem fundo, lembrem-se de Gaia. Lembrem-se que fazem parte de um sistema vivo, dinâmico e extraordinário que se estende por todo o globo. A teoria de Gaia não é apenas uma teoria científica. É uma nova forma de ver o mundo e o nosso lugar nele. É uma história de conexão, interdependência e da beleza profunda do nosso planeta vivo. Espero que tenham gostado desta viagem ao coração da teoria de Gaia. É um tema que nos faz pensar muito, não é? Deixem nos comentários o que acham desta ideia. A Terra é um superorganismo vivo? Ou é apenas uma coincidência cósmica? Adoraria saber a vossa opinião. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo e querem explorar mais ideias fascinantes como esta, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos conteúdos. Até a próxima!